Roda Viva tem na bancada de hoje como entrevistadores convidados a Mônica Teixeira, que é coordenadora da Univesp TV e apresentadora do programa Legião Estrangeira, aqui na TV Cultura. A Marilice Moura, que é diretora de redação da pesquisa FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui no estado de São Paulo. O Armênio Guedes, jornalista, ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro. O Ulisses Capozoli, editor-chefe da revista Scientific American. E o Eduardo Gerac, que é biólogo e repórter do jornal Folha de São Paulo. Também presente o nosso cartunista Paulo Caruso, além de convidados especiais. Boa noite, professor Luiz Hildebrando. O senhor é um renomado homem de ciência, está já com mais de 80 anos, se aposentou pelo Instituto Pasteur e decidiu ir lá morar em Rondônia e veio para cá dar essa entrevista. O senhor passa 9, 10 meses por ano do ano lá em Rondônia e depois vai para o Sena, onde o senhor tem família, o senhor tem lá seus interesses. Também foi professor de genética da Universidade de Harvard. E eu pergunto, por que o senhor sai de Paris, onde poderia estar bem aposentado, e vai se meter em Rondônia? Ainda é necessário tudo isso, fazer pesquisa, estar lá no meio do mato? Eu não estou em Rondônia por um sentimento de me dedicar aos pobres e às regiões desfavorecidas do país. Eu estou em Rondônia porque em Rondônia existem problemas que, em primeiro lugar, me interessam e, em segundo lugar, eu me considero competente para poder contribuir para a solução desses problemas. E se eu tivesse ficado depois de aposentado em Paris, eu iria seguramente envelhecer progressivamente sem poder trabalhar, porque na Europa, como se sabe, os aposentados não têm oportunidade de continuar trabalhando, não é como nos Estados Unidos ou como aqui no Brasil. E, portanto, eu decidi mudar de Paris, à margem do Sena para a margem do Madeira, onde Rondônia, na época que eu, digamos, cheguei, era a área de maior incidência de malária no Brasil. 40% da malária no Brasil estava praticamente numa região bem restrita do estado de Rondônia e eu passei a estudar a situação de malária na área e tentando contribuir para encontrar soluções para o controle da malária, que não são seguramente as mesmas que têm que ser adotadas para resolver o problema da malária na África, onde eu trabalhei quando era, digamos, pesquisador do Instituto Pasteur nos anos 60, 70 e 80 ainda. Agora, a malária em Rondônia e no Brasil, que é uma doença curável ou controlável, ainda é um problema grave ou não? É um problema cuja gravidade em termos de extensão e da prevalência está diminuindo progressivamente. Em Rondônia, quando nós chegamos, a prevalência de malária no Brasil era de quase 600 mil casos anuais. Atualmente, nós chegamos a 300 mil. Esses 300 mil, nós podemos considerar um resíduo de uma primeira etapa que resultou de uma ação conjugada do Ministério de Saúde do país com a criação dos serviços de controle, que teve grande sucesso no controle de uma parte de malária, que é principalmente a malária chamada malária falciparum. A malária de hoje é essencialmente o que nós chamamos de malária vivax. E isso ainda é um problema para o qual as soluções de controle não foram ainda extremamente bem definidas. Então, eu continuo trabalhando nesse problema e tenho a impressão que nós temos, com a minha equipe, com os pesquisadores que estão associados lá em Rondônia nesse problema, nós temos avançado e temos proposições atualmente bem positivas de poder intervir e reduzir ainda esse resíduo a níveis mais baixos. Eu não conheço Rondônia. Paris eu conheço. Imagino que sejam diferentes. É difícil morar em Rondônia? É um sacrifício? Como é que é para o senhor isso? A situação de pesquisa e de ciência tem evoluído de uma maneira bastante importante a partir dos anos 50, 60, com o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos, digamos, approaches para a abordagem de problemas, digamos, de ordem médica, biomédica, biológica, que permitem aos cientistas que têm um certo nível de formação trabalhar em localidades mesmo, digamos, não
aquinhoadas com estruturas físicas e de equipamento muito elaboradas. O segundo problema que houve, muito importante, é o desenvolvimento da informática. Pelo desenvolvimento da informática, atualmente, o nível de informação que se pode ter em Rondônia sobre o desenvolvimento científico, sobre novos acontecimentos ou novas contribuições ou novas tecnologias, é o mesmo que eu tenho em Paris. Isso não mudou. Isso é uma revolução fantástica. Quando eu cheguei em Rondônia, em 96, 97, era fim de linha. Não se chegavam revistas científicas em Rondônia, na própria universidade, que era muito precária, não havia informação do ponto de vista, digamos, de informação pelas publicações, e a gente ficava completamente afastado do meio científico. A comunicação era por telefone, por correio, e depois, progressivamente, com o desenvolvimento da informática, atualmente nós temos uma estrutura de informática, inclusive equipes trabalhando em informática e aplicação da informática na pesquisa médica e biológica, que são equivalentes a que a gente tinha no Instituto Pasteur e que existe no Instituto Pasteur, conforme eu posso averiguar quando eu faço as minhas visitas regulares ao Instituto Pasteur ainda. Maria Lúcia, quer fazer uma pergunta, por favor? Eu gostaria. No seu recém-lançado livro Crônicas Subversivas de um Cientista, uma das coisas assim mais impressionantes é a sua descrição do prazer enorme de uma descoberta científica. E é uma descrição de o que está acontecendo em torno de um gene que vocês estavam trabalhando, ali a equipe dentro do Pasteur. E aí você narra ali por volta, acho que na página 245, por aí, como que é quando vocês voltam de manhã para o laboratório, como que é esse prazer de ter visto que a coisa deu certo e que ali estava nascendo um novo gene. Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu, quando era jovem, ainda menino e mesmo depois adolescente, eu tocava piano, estudava piano. Agora, 70 anos atrás, não existia grande facilidade para acesso, eram aqueles discos de 78 revoluções ainda, então se tinha um acesso muito pequeno mesmo ao repertório musical da época, ou clássico. E eu me lembro que a primeira vez que eu consegui ouvir a Patética, e depois a Passionata do Beethoven, eu tive um sentimento novo que eu não tinha experimentado antes, que é a emoção estética da sensação de uma, digamos, inovação musical, ou um conjunto de elaborações musicais que tocam profundamente e criam essa sensação de emoção estética. Eu descrevo no livro, quando eu falo do Samuel Pessoa, a primeira vez que eu tive uma sensação muito similar a esta, que é a sensação estética da descoberta. Quer dizer, algo que não existia, ou que não era compreendido, ou que não era reconhecido, pela primeira vez, foi algo de bastante ridículo, porque foi um exame microscópico em que eu encontrei um ovo de xistosoma. Isso era uma banalidade qualquer, como se trabalhava, como nós trabalhávamos com uma pessoa no litoral da Paraíba. Mas encontrar um ovo de xistosoma no sertão seco da Paraíba, que era um setor arenoso inteiramente, digamos, onde não existia quantidade de água suficiente para você ter a possibilidade digamos, de prevalência da xistosomose, porque a xistosomose depende da presença de moluscos aquáticos, onde se desenvolve o verme e que depois é transferido e invade o ser humano. E quando eu descobri o ovo de xistosoma, principalmente em função da reação do Samuel Pessoa, que ficou entusiasmadíssimo com isso, eu tive a primeira vez a sensação estética da descoberta, que é uma emoção estética, digamos, paralela, não é exatamente a mesma daquela que se pode ter quando se tem uma visão de uma
elaboração de uma criação artística do nível musical ou do nível, digamos, teatral. Ou do nível... E a segunda vez, realmente, o que eu descrevo no livro, é quando nós descobrimos esse gene que nós chamamos de controle do repressor e de outros. Eu trabalhava com o prêmio Nobel François Jacob, que tinha proposto, juntamente com o Monod, a teoria de regulação genética. A primeira vez que, depois da descoberta do DNA e da dependência, digamos, da expressão dos caracteres, de uma transmissão da informação do DNA através do RNA para se transformar em uma proteína, eles tinham descrito o primeiro modelo que se desenvolveu de regulação da expressão de um gene que o faz ser transcrito e, em seguida, traduzido em proteína. E isso foi a razão pela qual ele, o Monod e o Wolff, receberam o prêmio Nobel em 65. E eu trabalhei com ele em genética desse bacteriófago e das bactérias durante muito tempo, dentro das teorias que ele tinha desenvolvido, estudando detalhes, qual eram os setores específicos do gene que são importantes para que ele dê o desencadeamento do processo de transformação passando para RNA, e eram detalhes assim de quase que de chegar a pequenas minúcias do processo que ele tinha descrito. Até que um dia eu verifiquei que existia um gene que eu podia detectar como presente realmente na bactéria, que vinha do bacteriófago, mas que não se expressava. Falei, ué, por que esse gene que devia estar se expressando não se expressa? E aí trabalhei nisso durante vários meses, e tinha algumas hipóteses sobre a possibilidade de ele ter recebido, digamos, um sinal negativo ou uma outra alternativa. E o meu colega de laboratório, que eu cito, que é o Harvey Eisen, não acreditava nessas histórias, sempre, digamos, você está falando besteira aí, está ficando velho, não entende mais de primeiro. Até que um dia veio nos visitar o Jacob. Eu falava com o Jacob e o Jacob também não acreditava muito. Escuta, não pode começar a inventar gene atrás de gene, que tem que parar num certo momento. Ele não acreditava muito, mas depois eu vi que ele começou a ficar meio suspeitando do processo, porque ele mandou conversar comigo um outro prêmio Nobel, que era o Sidney Brenner, né? O Sidney Brenner, quando vinha conversar com alguém, é porque ele estava interessado, achava que tinha alguma novidade. Nunca foi de conversar para bater papo. E aí eu comecei a contar a história para o Sidney Brenner, e aí o meu colega, que era o Harvey Eisen, veio prestar atenção, também ficou ouvindo e tal. E nesse processo dessa conversa, ele deu um palpite que completava a minha... Aí desencadeia novamente a emoção estética da descoberta. Quer dizer, a proposição de uma hipótese não é nem uma descoberta ainda. A proposição de uma hipótese que explica o fenômeno que você não entendeu até o momento. Quer dizer, é um sucesso ou uma, digamos, como se diz em francês, no caso, uma réussite do cérebro humano, que é capaz de passar uma etapa no conhecimento do novo, que leva ao conhecimento e à abertura de um novo processo, digamos. E nós descrevemos esse gene que regula o gene regulador do Jacob. Quer dizer, passamos o Jacob de uma etapa a mais do que se conhecia sobre a regulação genética, emoção estética. É algo que realmente... Eu tenho sentimento de emoção estética em Rondônia por resultados de pesquisa e de informação nova, que não são do mesmo nível de espetacular, não impressiona nenhum prêmio Nobel, mas que nos impressiona a nós, como progresso na possibilidade de resolver certas etapas da situação de prevalência de malária, que nos levam também. Isso é a grande satisfação da profissão. Não é
ganhar um prêmio, nem ter um artigo novo que sai no jornal, ou uma fotografia, ou aparecer na Roda Viva. Isso não é evidentemente muito agradável, mas não é a mesma coisa que se ter a sensação que o seu cérebro foi capaz de passar uma nova etapa, no sentido de conhecer o que é a realidade do nosso mundo. É isso aí, muito bonito. Mônica, uma pergunta, por favor. Luiz, você disse antes, no começo do programa, que a malária vivax não se controlou nesse período, desde que você chegou a Rondônia, que me parece que as primeiras excursões suas lá foram em 1988, 1990, antes de 96, não é isso? Isso. Antes de vir para cá, eu já tinha um certo contato através da USP. Eu visitávamos Rondônia, todo ano vínhamos 2 ou 3 vezes para trabalhar. Então, agora, o que faz, o que tem de diferente entre a malária vivax e a falciparum que permitiu que a falciparum fosse mais controlada que a vivax? É um pequeno detalhe do ciclo do parasita que aí tem um efeito fundamental. O falciparum é transmitido pelo mosquito como o vivax. O mosquito injeta a forma infectante que vai para o fígado. E do fígado, depois de um desenvolvimento no fígado, ele sai para invadir o glóbulo vermelho e se desenvolve no sangue. Aí do sangue, ele sai de um glóbulo, entra no outro, multiplica-se, digamos, de uma maneira quase que logarítmica, não é? E se não for controlado, seja pelo desenvolvimento de uma imunidade, seja pela terapia por produtos antimaláricos, então ele pode levar até, no caso do falciparum, a morte, porque ele invade a quantidade total de glóbulos vermelhos. O vivax é mais sábio e mais esperto e aprendeu muito mais imunologia do que os imunologistas de hoje. Primeira coisa que ele faz, ele não invade todos os glóbulos vermelhos, ele invade só os glóbulos vermelhos jovens. E como existe uma fração de glóbulos vermelhos jovens que é relativamente limitada, não chega normalmente senão a 2, 3, 4, 5%, então ele nunca atinge níveis de parasitemia explosivas como o falciparum, e é por isso que o falciparum é mais grave, mata muito mais, ele só dá parasitemias de pequena... Então, quer dizer, mantém o hospedeiro, no caso, o ser humano ali vivo. É uma doença menos grave do que a de falciparum. Entretanto, como ele é melhor imunologista, ele aprendeu, e o Darwin ensinou para ele, que em vez de, quando ele invade o fígado, sair todo para invadir o glóbulo vermelho, uma parte invade o glóbulo vermelho, uma parte fica no fígado esperando. Aí sai aqueles glóbulos vermelhos, desenvolve, e depois, quando é curado, tem aquela reserva no fígado que sai de novo. Isso se chama, em linguagem médica, recaída. Relapse é a recaída. Então, o grande problema da malária vivax é que ele dá recaídas. A pessoa cura da malária e volta a ter malária 3 meses, 6 meses depois. Enquanto isso, se o mosquito pica... Bom, aí depende da transmissão também, ele pode ter uma nova infecção. Então, uma das coisas, está vendo? O jornalista científico sempre coloca o problema. A grande problema, por exemplo, atualmente, é reconhecer o que é uma recaída do que é uma nova infecção. Nós temos métodos atualmente para isso, para reconhecer se é recaída ou se é uma nova infecção. O que nós trabalhamos e que estamos muito contentes, não chega ainda a ter emoção estética, é que nós estamos trabalhando em 2 coisas que podem... O falciparum não tem recaída. Tudo é explosivo. Então, não tem, quando ele é tratado e curado, não transmite mais. Enquanto que o vivax, ele é tratado e curado, mas volta a ter parasitas e volta a transmitir a malária. Primeira coisa que nós descobrimos lá em malária é que você tem formas chamadas assintomáticas, em que você tem um parasita e o indivíduo desenvolveu imunidade, não tem sintomas. Isso é um problema muito grave. Para o indivíduo é muito bom, para a sociedade não é tanto,
porque ele continua transmitindo malária para o Quer mosquito. dizer, o mosquito morde ele E depois se transmite infecta. um outro. Então, a formas assintomáticas, essa é a primeira coisa. E atualmente nós estamos trabalhando em controle da recaída. Se a gente conseguir ter sistema de controle de recaída, nós temos proposições. Esse congresso de onde eu vim, lá agora em Brasília, exatamente, nós apresentamos resultados de eliminação do Vivax também através do controle da recaída, pela chamada quimioprofilaxia. Mas fizemos isso no nível de 2 comunidades. Tá. Dá uma pequena emoção estética, ainda não muito grande. Mas nós estamos programando para fazer isso em uma boa dezena de localidades, para ver se é um método possível de ser aplicado e generalizado. Então, o controle da malária é um problema, digamos, de vontade política ou é um problema científico hoje? É um problema de vontade política, de conhecimento científico e de organização do serviço público. Quer dizer, desde que houve uma opção no Brasil pela organização do serviço público em termos do sistema SUS, Sistema Único de Saúde, e atualmente para, digamos, a prestação de serviços básicos, essencialmente a política de criação do PSF, que é a política de tratamento da família, né, um grupo. Se nós tivermos uma boa organização do atendimento PSF, de famílias, por agentes sanitários, digamos, agentes comunitários daquela localidade. Eu tenho certeza que os conhecimentos científicos existentes em relação à malária permitiriam, se não a erradicação, uma redução brutal do nível de incidência, quer dizer, não é mais 600 mil, é 300 mil, nós podemos passar a poucas dezenas de milhares ou a mesmo algumas unidades de milhares das localidades em que for possível. Então, isso depende de decisão política, é uma decisão política que está progressivamente se impondo no país para o desenvolvimento das unidades PSF, todos os 5 mil e tantos que naturalmente vão se dedicar, conforme a região, em um tipo de patologia ou em outro. Mas na Amazônia, uma das grandes problemáticas de saúde pública ainda é malária. Então, seria um dos elementos prioritários para esse sistema. Decisão política, estruturação do sistema, digamos, de atendimento básico e conhecimento científico do mecanismo da recaída e da forma imune de preservação da assintomática malária, que é fonte de infecção. Tá certo, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com Roda Viva com Luiz Hildebrando. Voltamos ao Roda Viva. Hoje o convidado é o cientista e escritor Luiz Hildebrando. Eu queria que o camarada Armênio Guedes fizesse uma pergunta. Luiz, meu velho camarada, eu lhe conheci em Paris pela primeira vez, trabalhando entre os exilados políticos, que naquele momento era logo após o golpe contra o Allende, né? E chegou uma onda grande de jovens guerrilheiros e pessoas que estavam querendo derrubar a ditadura a todo custo, que nos achavam, em geral, reformistas, conciliadores, porque nós defendíamos a tese que não se trata de derrubar Traidores a ditadura, da classe operária. mas derrotar a ditadura. E nós podíamos fazer uma frente com todos os exilados que estão aqui, sem discutir o problema da forma de derrubar a ditadura ou de derrotar a ditadura. Vamos trabalhar pela unidade das pessoas que querem denunciar o golpe militar no Brasil, as torturas que se praticam hoje no Brasil, as ilegalidades, as monstruosidades, onde não, na realidade não existia um Estado de Direito ainda, né? Eu pergunto a você, na época, eu não sabia
você era tão envolvido em coisas científicas, em pesquisas científicas, como de fato era. E via você como um dirigente muito eficiente dos exilados para formar essa unidade capaz de denunciar a ditadura no Brasil. Você me ajudou, eu cheguei lá como responsável pelo grupo do partido em Paris, tinha a melhor relação com você, que já era o dirigente efetivo, aquele que circulava entre os exilados, era um pouco capa preta, né? E nós conversávamos muito. E eu sempre me perguntava, hoje eu pergunto, como é que você foi capaz de conciliar a sua militância científica? Vou chamar de militância porque você realmente é um militante da ciência, da pesquisa científica, a sua a sua persistência mostra isso. Conciliar a sua vida de cientista de realizar a política diária, até organizando e dirigindo o nosso grupo em Paris. Como é que você dividia seu tempo? Como é que você fez essa... Eu sei a origem disso, mas gostaria que você explicasse. Bom, é difícil responder a Armênio Guedes sem um certo nível de emoção. Eu considero que eu fui seu discípulo. Eu acho que em qualquer atividade humana, a relação de ordem pessoal do artesão com o aprendiz é o fato essencial da formação. Isso foi o pai do Mozart que fez o Mozart, o artesão e o aprendiz. Foi digamos, o artesão sapateiro que ensinou o jovem sapateiro. Isso se faz nos trabalhos de ordem manual, na produção de queijo. Por que existe essa tradição fantástica do queijo na França? Isso é transmissão de ordem artesanal ao aprendiz, a mesma coisa com o vinho. Eu acho que em ciência, eu me considero um discípulo do Samuel Pessoa em termos de maneira pela qual você encara a realidade e o seu interesse pela curiosidade e pelo resultado daquilo que você pode contribuir em termos de solucionar problemas. Considero também um discípulo do François Jacob, com quem eu trabalhei em genética durante vários anos, de uma maneira também do mesmo tipo artesanal. Eu aprendiz e ele o artesão bem diferenciado, bem qualificado. E em política eu me considero um seu discípulo, o artesão Guedes, que foi capaz de, lá no seu exílio chileno, conseguir realizar dentro da situação pré-Pinochetato a unidade da colônia brasileira em termos de objetivos unificados e convergentes de todos os setores presentes. Existia o pessoal da AP, como o pessoal Serra, existia o pessoal mais ligado com o governo do presidente Goulart, como era o Albino Afonso, existiam deputados outros ligados com o antigo Partido Socialista Brasileiro, e existia o Armênio Guedes. O Armênio Guedes foi capaz, de conseguir uma unificação daquela, digamos, enorme divergências e variedades e diversidades de opiniões políticas, para conseguir ter uma coerência de ação de todos os setores em benefício, digamos, de uma luta comum de denúncia da ditadura. Agora, depois do Pinochetaço, essa juventude toda que estava lá exilada, porque o exílio de Paris até antes do golpe do Pinochet era limitado. Tinha um pessoal
pessoal mais político, tinha um pessoal de origem científica qualificado que podia conseguir emprego na França, e não existia jovens estudantes nem jovens sindicalistas. Mas quando houve a revolução, o golpe do Pinochet, prenderam toda aquela gente, o pessoal foi tudo para o estádio, né? E depois ficou todo mundo meio sem... Se obteve na França, através da ligação que nós tínhamos lá, em termos de PCB com o PCF, com o Partido Socialista, era um momento na França brilhante da união da esquerda. Esse foi um elemento de grande aprendizado para nós, a capacidade que teve a esquerda francesa de se unificar em termos de um projeto. E o PCF, naquele momento, tinha condições particulares de dominação da banlieue rouge, de todos os arrabaldes de Paris, de ter as prefeituras, o domínio das situações que os permitiam ter em seu controle as unidades chamadas residências de jovens, clubes de jovens, alojamento de jovens, e isso ele permitiu, abriu isso para todos os exilados brasileiros. Houve uma chuva de exilados brasileiros que foram acomodados em Paris graças a essa atitude solidária da esquerda francesa, e particularmente do PCF, que alojou, nós chegamos até 800 a 900 brasileiros exilados lá em Paris, na área, além daqueles que foram para a Bélgica, alguns que foram para a Suíça, outros foram para a Suécia, assim por diante. Bom, eu segui dentro da sua ótica, que foi transmitida, esse trabalho que nós somos capazes de realizar. Chegaram todos, um grande número de facções. Eu tenho a impressão que uma das crônicas eu descrevo um pouco essa situação, a quantidade de frações, subfrações e de organizações esquerdistas e, digamos, com proposições radicais de ação armada, era extremamente numerosa, mas nós fomos para a política não da conciliação, mas da racionalização do processo. O número e a quantidade de reuniões, de discussões e de reuniões públicas que nós fizemos para debate e para proposição de mecanismos pelos quais devia ser, digamos, desenvolvido, de tanto assim que, efetivamente, o movimento pela anistia ampla e restrita, que se desenvolveu em Paris e, acessoriamente, também na Itália e na Suíça e na Suécia, foi o movimento pró-anistia mais importante que houve e que tenha a característica, além de, digamos, de unidade unitária, a características de associação com a resistência ou com a oposição legal do Brasil. Os esquerdistas achavam que o pessoal do MDB era parte da ditadura. Eles diziam, se eles aceitam a estrutura militar do poder, eles estão fazendo parte do sistema. É uma falsa. E nós, exatamente, nós conseguimos progressivamente criar condições para que o MDB, e particularmente depois das eleições de 76, então isso aí foi imediatamente... Quer dizer, você se lembra muito bem que o partido, o PCB, tinha uma unidade inicialmente antes de chegar de 10 ou 12 membros, e passamos para mais de 50. Toda a esquerda, digamos, meio radical, se aproximou progressivamente das posições do PCB, e foi isso que permitiu a grande, digamos, dimensão que atingiu o movimento, digamos, pela anistia ampla e restrita que se desenvolveu no exterior, que depois deu origem àqueles congressos na Itália, do Tribunal Russell, inclusive, e de várias outras medidas. Isso foi tudo... E eu me considero, nesse sentido, ter sido um aprendiz do grande artesão Armênio Guedes, que foi você. Okay. Ulisses, quer fazer uma pergunta, por favor? Professor, eu não vou resistir, eu vou fazer duas perguntas a partir do que o senhor falou até agora. A primeira é em relação à diminuição dos casos, um certo controle da malária. Eu acho que os telespectadores todos têm interesse em saber, na primeira questão, e a vacina? Como é que está a vacina? A segunda questão é o seguinte, esse seu belíssimo achado,
ou essa sua belíssima síntese da emoção estética. No Brasil, a gente lê os jornais, todo dia se fala de ética, de ética, de ética. Eu pergunto, é possível ser ético sem ser estético? É possível fazer ciência de ponta, ciência refinada, sem a emoção estética? É possível, mas ela atinge um nível de esterilidade frequentemente, de rotina, de repetição, de divulgação em termos de repetições das coisas que já foram feitas, com pequenas variações sobre o tema. Bom, as variações sobre o tema, quando se trata de um gênio como Bach, são as grandes formas, digamos, de criação artística também. A variação sobre o tema em ciência, elas não são inúteis. Elas não são inúteis, elas permitem a multiplicação de competências técnicas. Elas permitem, muitas vezes, a documentação de fatos de uma maneira mais categórica. Elas permitem, às vezes, também a acumulação de conhecimento progressivo que depois vai permitir a um bom cérebro de dar a etapa. Mas ela não traz absolutamente esse tipo de emoção que eu descrevi, porque ela não tem a originalidade, nem tem essa capacidade de realmente convencer o próprio criador ou o próprio agente que ele fez ela não tem força suficiente. Uma etapa. Então, eu acho que a emoção estética da descoberta é o legítimo prêmio e o legítimo, digamos, sucesso que pode caracterizar a atividade do cientista original, que traz uma originalidade na sua ação, às vezes, modesta. O ovo do xistosoma não foi uma grande descoberta, na sua ação criadora. Uma emoção estética tão importante quanto aquela que quando eu descobri um gene, esse foi uma descoberta importante, eu acho. E a vacina, professor? A vacina. O problema da vacina, até hoje, não está resolvido. Aliás, eu tenho um artigo, uma crônica em que eu critico exatamente um pouco esse problema da magnificência. Quer dizer, essa atitude, o Bill Gates, só porque ele deu 250 milhões de dólares para fazer vacina, ele acha que o que estão fazendo na África agora é um grande progresso. Não é. O que se tem obtido de vacina até hoje é vacinas de efeitos parciais, que não são inúteis, podem ser aplicadas, mas não têm nenhum efeito importante. Para a situação brasileira, eu acho inútil, não é inútil, desnecessária, o termo é desnecessário. A malária brasileira é uma malária essencialmente de importação. Veio com o tráfico africano a malária falciparum. A malária vivax e a outra malária é possivelmente derivada de formas de malária de primatas que existentes. Mas o nível de transmissão é muito baixo. Então, ela não tem a gravidade que tem a malária, digamos, na África, nas regiões de alta endemicidade, são problemas que atingem 100% da população. Aqui, nas áreas mesmo de alta endemicidade, atinge uma fração muito menor, porque o vetor, o mosquito que transmite malária na África, ele nasceu praticamente juntamente com o homem, com o mosquito, com o parasita. É toda uma continuidade que vem no processo evolutivo. Aqui, o grande vetor de malária, que é o Darlinge, o Anopheles darlingi, antes de chegar o homem na América, antes de chegar o homem na Amazônia, ele era obrigado a ficar comendo, tirando sangue de aves, roedores, coisas. Não sabia o que era homem. Então, ele não teve uma coevolução com o homem. A malária chegou depois ainda, muito mais tarde, quando houve tráfico africano, e veio os africanos para cá, que trouxeram a malária falciparum, essencialmente. Então, não houve coevolução, como a malária é uma coisa africana, realmente. Aqui, isso facilita, de certo modo, a evolução do processo, nos dá condições mais favoráveis para o controle através de operações, como eu já descrevi, de influência do serviço de saúde básica, de tratamento com os medicamentos existentes, é muito mais fácil. Não precisamos disso.
E as vacinas que têm sido produzidas, que estão em ensaio atualmente na África, elas têm um efeito parcial que não resolve o problema da malária na África, seguramente não. Embora o Bill Gates tenha dito aí que não, tá grandes progressos, vamos progredir, eu acho que ainda não. Agora, cabe trabalhar sobre isso aqui? Eu acho que cabe trabalhar sobre isso, embora eu não esteja trabalhando em malária, em vacina de malária. Mas isso desenvolve cientificamente o desenvolvimento do conhecimento das tecnologias necessárias. Existem grupos bastante importantes, principalmente grupos de Minas Gerais, lá da Fiocruz de Minas Gerais, da Universidade Federal, que têm grandes progressos. E atualmente há um desenvolvimento grande da imunologia, novos conhecimentos, os conhecimentos que nós estamos recuperando e desenvolvendo através agora das pesquisas e das unidades de pesquisa básica em imunologia, que só se desenvolveram tardiamente no Brasil, estão permitindo que se tenha um acesso, isso espera-se que tenha ao nível internacional uma consequência, para que possam surgir realmente vacinas contra a malária. Com o nível de conhecimento científico que se tem em imunologia, eu não acredito que saia a malária altamente, digamos, eficiente, apenas parcialmente eficiente. Eduardo, uma pergunta, por favor? Claro. Professor, eu tenho uma curiosidade, né, olhando agora para o passado, né, na época da ditadura e tal. Qual foi o impacto que a ditadura teve para o desenvolvimento da ciência brasileira? Porque o senhor teve que se exilar, outros cientistas também seguiram o mesmo trajeto. Qual foi o impacto? Pode ter sido positivo, talvez, ou negativo da ditadura no desenvolvimento da ciência brasileira? Bom, eu não diria a ditadura, mas o governo militar teve um impacto positivo na Embrapa. Isso é realmente um produto... Eles viam no sistema produtivo, na área agropecuária, eu tenho a impressão que eles viam o Brasil com essa mesma visão que se vê atualmente ainda, quer dizer, depois, realmente baseado na economia primária de bens do agronegócio e da produção mineral. Mas, nesse sentido, eles foram capazes de mobilizar especialistas e trazer especialistas de fora, apoiar-se nos setores competentes, principalmente na área de São Paulo, do Instituto Agronômico, da Universidade, e desenvolver uma profissionalização da Embrapa, que foi realmente um produto do governo militar e que levou realmente a progressos importantes. Quando nós já passamos os anos 70, 80, a Embrapa se transformou realmente numa unidade de pesquisa na área agronômica, capaz de absorver as tecnologias modernas de toda a biologia molecular, enquanto que na medicina isso não aconteceu, nem na biologia, nem na ciência básica, mas a Embrapa foi a fronteira no qual a biologia molecular dos anos 60 foi introduzida em termos das tecnologias de diferenciação, de melhorias de produtos e levou a situação, foi a base do que depois se desenvolveu com a Embrapa atual, que é realmente de competência de nível internacional, sem dúvida. Impacto negativo não houve? Impacto negativo. Bom, na nossa área básica foi. Eu não sei no setor, agora talvez de energia nuclear, com as iniciativas que foram tomadas, se houve progresso nesse sentido, não sou competente para poder avaliar. Agora, no setor biológico, biomédico, houve impactos negativos, porque eles se atacaram aos chamados subversivos, que eram, em geral, pessoas que tinham uma mentalidade um pouco mais avançada, um pouco mais aberta. Por exemplo, qual era a grande subversão que nos acusavam lá na Faculdade de Medicina em São Paulo? Era de querer aumentar o número de vagas, era o querer dar grande importância à ciência básica, aos conhecimentos básicos, não apenas conhecimentos clínicos. Isso é característico, digamos, de uma mentalidade que vê o processo de progresso e desenvolvimento das ciências. Não é fazer só a medicina prática, clínica e operacional, desenvolvendo os conhecimentos básicos através dos quais se entende a fisiopatologia, os novos processos, pode-se levar a novas... Então, tanto no Instituto Manguinhos como nas grandes universidades, houve perseguição
aos setores que eram setores, digamos, mais esclarecidos e mais avançados no processo de compreensão e que eram também mais democráticos, eram menos elitistas. A Universidade de São Paulo, antes de 64 e durante 64, era profundamente elitista. Era profundamente elitista. Quem que mandava na universidade? Médico, engenheiro e advogado. Não é? Os filósofos da Faculdade de Filosofia eram olhados todos como... Né, que era uma escola para moças solteiras, como eles diziam, né, o pessoal. Isso era a maneira pela qual eles viam. Eles davam grande importância à engenharia, é verdade. Mas o setor básico de ciência não foi nunca valorizado e reconhecido. A Universidade de São Paulo, o Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Manguinhos, todos eles sofreram queda, curiosamente. Por exemplo, na Faculdade de Medicina da USP, nós fomos colocados para fora, em 64, 8 professores. E depois, em 68, mais 4, 12. Se você pegar o perfil desses 12 professores, todos eles assumiram no exterior posições. Eu era diretor de laboratório do Instituto Pasteur, o Vitor Luceswag, diretor da New York University. O Pudler era professor lá na Universidade 13 de Paris. E assim por diante. Quer dizer, isso era foi um efeito bastante negativo. A biologia molecular, a microbiologia e a virologia, todas as áreas médicas, sofreram muito porque foram decapitadas durante o governo militar. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com o professor Luiz Hildebrando. O Roda Viva conversa hoje com o cientista e escritor Luiz Hildebrando. Professor, o senhor, durante décadas, muitas décadas, foi do Partido Comunista Brasileiro. Sempre militou no Partido Comunista a vida toda, praticamente. Como é que o senhor vive? São duas perguntas. Como é que o senhor viveu certos processos de crise do Partido Comunista? Cito a 56, morte do Stalin, revelação dos crimes do Stalin, revolta na Alemanha em 53, invasão da Tchecoslováquia em 68, até o final do comunismo, 89, 91, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética. Como é que o senhor viveu esse processo de crise do stalinismo e de fim dos países ditos repúblicas populares? Eu vivi como a maioria dos comunistas, em primeiro lugar, surpreendido, chocado com o relatório do Khrushchev em 56, não é? Depois com o processo, digamos, de desenvolvimento do chamado comunista europeu, mais aberto, com o problema da invasão da Tchecoslováquia e assim por diante. Quer dizer, eu acompanhei passo a passo o desenvolvimento dessa crise toda e me mantive extremamente, digamos, associado ainda a essa evolução com a convicção que eu tenho que isso faz parte de um processo natural de maturidade, das ideias que não nascem com o comunismo, mas que nascem com o movimento das luzes, já com os enciclopedistas, como Voltaire em particular, que trouxeram para o desenvolvimento, digamos, das ideias e das proposições que a humanidade pode ter em relação à estrutura e organização da sociedade, as ideias de eliminação da exploração do homem pelo homem, o desenvolvimento da igualdade e o insucesso do processo, digamos, do socialismo real dentro da União Soviética em criar condições para isso. Agora, isso absolutamente não me afastou das ideias básicas de crítica da situação, digamos, de exploração e de repressão que representa o mundo capitalista em termos da dominação colonial, em termos, digamos, do desenvolvimento das desigualdades sociais e regionais e, digamos, eu poderia comparar isso, de certo modo,
com o que eu posso ter evoluído na área biológica. Eu me considero um darwinista. Agora, o Darwin não sabia nem o que era DNA. O Darwin não sabia qual era o mecanismo possível da evolução. Ele formulou, dentro de proposições, digamos, gerais, baseado simplesmente e puramente numa observação das realidades dos seres vivos e praticamente sem nenhuma análise, nem ao nível microscópico dos seres vivos, ele conseguiu imaginar e propor bases para que se possa entender como evoluem os seres vivos através do sistema seletivo. A teoria da seleção natural do Darwin é tão válida hoje quanto era válida há 150 anos atrás, quando ela foi desenvolvida. Agora já estamos passando há mais de 170 anos atrás. Então, nesse mesmo sentido, eu me mantenho. Aliás, eu usaria de novo a terminologia do nosso Armênio Guedes, que se diz um comunista avulso. Eu me considero também um comunista avulso, e, aliás, eu tenho encontrado uma quantidade muito grande de comunistas avulsos, particularmente agora com esse livro, eu tenho encontrado muita gente que vem conversar comigo e fala, também estou de acordo com você, mais ou menos isso, mas todos eles mantêm essa mesma ideia de que o Marx representou, em relação ao processo da análise do processo evolutivo das sociedades, o mesmo papel que representou o Darwin, no século XIX, em relação ao processo evolutivo dos seres vivos. Agora, simplesmente, a partir dos grandes desenvolvimentos que houve através, digamos, da análise marxista, que desenvolveu a base do processo da confrontação, ele definiu como conflitos e confrontações de classes. E, atualmente, nós vemos que isso está sendo evoluído e transformado num processo de confrontação de corporações e de estruturas que não são mais as classes sociais definidas no século XIX, mas que continuam a representar o mesmo processo dinâmico de evolução social. O processo, digamos, de tomada do poder pelo proletariado, que foi, digamos, o grande desenvolvimento do leninismo, através da implantação do processo, digamos, de tomada de poder evolutivamente revolucionária e por violência, e a criação da ditadura do proletariado num processo de transformação, isso provavelmente não tem mais nenhuma grande validade do ponto de vista histórico, porque, inclusive, as estruturas da sociedade evoluíram de uma maneira bastante, digamos, intensa e evoluem através de, atualmente, os setores, digamos, chamados fundos de pensão, de estruturas dos operários e dos trabalhadores manuais, são proprietários, digamos, de grandes concertações, a menos de grandes corporações financeiras. O sistema da propriedade dentro do capitalismo moderno evoluiu de uma maneira bastante surpreendente. Não existe mais as 200 famílias que existiam na França, existia ainda. Tem a Bittencourt, tem ainda a Madame Bittencourt lá com o L'Oréal, e existem algumas pessoas. Não tem mais o Renault, né? O Renault já não é mais uma família. Eles estão querendo recuperar, aliás, a fábrica. Citroën também não existe mais. Mas não vão deixar. Não tem mais o Peugeot, não tem mais essas. Existe uma socialização da própria propriedade através dos sistemas corporativos, e nós estamos vendo isso no Brasil de uma maneira bastante interessante e com caracteres que eu acho que também são bastante negativos nesse sentido. Com toda a admiração e o respeito que eu tenho pelo Lula e pelo lulismo, eu acho que ele está permitindo o desenvolvimento de certos processos de corporativos de dominação corporativa que comprometem a longo termo a evolução democrática que pode desenvolver-se no país. Então, eu vejo que, evidentemente, no processo entre 60 e 80, os grandes sofrimentos e decepções que nós tivemos, nós os comunistas, com a evolução que se observou ao nível nacional, internacional, mundial, eu, com o desenvolvimento da minha, digamos, idade, da minha formação, eu praticamente, progressivamente,
Acho que mantenho as mesmas convicções do ponto de vista, digamos, da apreciação que eu tenho sobre a sociedade e acredito que, felizmente, dentro do processo republicano, dentro da eliminação do sistema clássico, digamos, aristocrático e do processo republicano e a implantação das proposições democráticas para a sociedade, nós estamos criando condições para que os conflitos de ordem social, e isso se observa mundialmente, não é? Os conflitos de ordem social, possam evoluir positivamente desses conflitos num processo seletivo que pode conduzir realmente ao progresso da humanidade no sentido da eliminação das desigualdades regionais. Eu, por exemplo, atualmente, não estou mais trabalhando muito em malária. Eu estou trabalhando, eu acho que em problemas das desigualdades regionais e, digamos, físicas e médicas e biomédicas que existem no país, como, por exemplo, a mortalidade infantil. O Brasil tem ainda mortalidades infantis que vão até 40 por mil nascidos vivos, em Alagoas, no Nordeste. Em São Paulo, que é São Paulo, é de 13 por mil nascidos vivos, 13 por mil nascidos vivos, em São Paulo. Agora, para chegar ao nível da Dinamarca, para chegar ao nível da Noruega, que é de 3 por mil nascidos vivos, ou mesmo de Cuba, que é de 9 por mil nascidos vivos, nós temos muito trabalho a fazer. Existem necessidades de trabalho ao nível científico, para identificar quais são as razões desse tipo, existe necessidade de trabalho ao nível social, da organização das estruturas de atendimento, e existem necessidades ao nível das decisões políticas, de colocar prioridades, e isso desrespeita ou se conflita com interesses mais diretos e mais, digamos, imediatistas de setores sociais, como é o que se está vendo atualmente em relação a essa enorme pressão que o agronegócio está fazendo para obstruir o desenvolvimento do Código Florestal. Se nós formos assistir esse Código Florestal da maneira como está sendo proposto pelo setor chamado dos ruralistas do Congresso, nós vamos para o desaparecimento da floresta amazônica, da liquidação da toda a situação, digamos, de equilíbrio ambiental que nós temos em áreas como é a floresta amazônica ou como é também o setor, digamos, mesmo do cerrado, e isso vai comprometer de uma maneira... Agora, o processo atualmente de conflito se passa, e isso é uma grande... Eu tenho a impressão que nós, comunistas, participamos e, digamos, fomos autores e contribuímos para o desenvolvimento dessa via de desenvolvimento, que é a via, digamos, do desenvolvimento democrático. Eu tenho a impressão que isso se transforma no Brasil como uma possibilidade aberta e positiva. Marilúcia. Eu vou voltar ao texto do seu livro, narrações assim maravilhosas. E você, a partir do seu olhar de comunista sempre, você mira vários pedaços da história do Brasil. A partir do navio Raul Soares, ali, por exemplo, no Porto de Santos, logo depois de 64, você está olhando o que é que está se passando, né, ali com os comunistas levados ali para o navio e tal. E tem vários momentos que você vai percorrendo fases da história, sempre com esse olhar. Agora, eu percebo que todo o tempo você aproxima a sua lente para olhar as pessoas. Você vai olhar os companheiros, vai olhar outras pessoas que não são companheiros, seres humanos que lhe impressionam. E, nesse sentido, tem um momento no seu livro que é particularmente tocante para mim, que é quando você descreve seu último encontro com Roberto Morena. E é realmente, assim, um grande impacto. Eu queria que você falasse um pouco deste momento e como que você conseguiu sintetizar de uma maneira assim tão sensível, uma coisa tão dura que você consegue sintetizar de uma maneira tão tremendamente poética. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas suas aproximações das pessoas e do Roberto em particular, Morena. Eu me considero profundamente democrático, mas eu me considero profundamente elitista ao mesmo tempo. Eu acho que os homens não são iguais. Uhum. Os homens têm uma diversidade brutal. E nós temos, desde
anjos até demônios, de certo modo, para usar uma linguagem meio simbólica. E eu acredito no papel do homem e das lideranças humanas. Eu não acho que qualquer um pode fazer o que o Mozart fez. Eu não acho que todo mundo pode fazer o que o Caetano Veloso fez, ou que o Chico. Eu acho que existe uma hierarquização de valores dos seres humanos que é uma realidade e que teria que ser sido colocado dentro da evolução social, em termos da organização democrática, baseado no processo de meritocracia. Eu acho que tem que se dar mais, ou se valorizar mais, as pessoas e os indivíduos que realmente representam e representam, dentro da evolução do homem como ser humano e das sociedades como produto desses seres humanos, uma valorização individual àqueles que eu não conheci tantas pessoas como o Roberto Morena, que é uma figura da nossa história fantástica. Aliás, eu procurei, quando eu escrevi essa memória, essa crônica sobre o Roberto Moreno, eu procurei o Nelson Pereira dos Santos. O Nelson Pereira dos Santos foi meu colega de ginásio. E eu achava que ele teria que fazer, a partir da biografia do Morena, o Novecento, que foi feito pelo Bertolucci, na África, na Itália. Não é? Porque eu acho que ele figura, para mim, a liderança do que se pode ter encontrado na época, dos anos 30 aos anos 60, não é? A evolução de uma personalidade como a do... A outra personalidade que Mas eu queria mim... que você falasse como é esse encontro final seu com o Morena. Que é essa... Mas eu acho que eu descrevo bem cronicamente. Ele representava para nós, lá em Paris, porque em Paris, o que nós tínhamos? Nós tínhamos cientistas, estudantes, alguns políticos e raríssimos dirigentes sindicais. O Morena trazia nele a história do proletariado brasileiro. Ele era anarquista de origem, ele era marceneiro, talhador, como eu digo no livro, talhador, ele era marceneiro. Ele foi dirigente do sindicato de marceneiros no Rio de Janeiro. Foi fundador do Partido Comunista em 23, foi um dos membros fundadores, 23. Largou o anarquismo para se transformar num bolchevique, num homem de aparelho, e passou pelas etapas totais. As grandes histórias dele são de criação das federações sindicais latino-americanas, junto com os chilenos, junto com os peruanos, não é? E a formação do movimento, a CGT, que foi uma das criações importantes do movimento comunista no Brasil dos anos 40, 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e que levou à formação da CGT, com todos os dirigentes que se desapareceram, e que foi o que deu o pânico no setor militar e nos Estados Unidos, porque achar que aquilo ia se transformar numa república, nós íamos viver para uma república sindicalista. Não é? Mas eram lideranças interessantes. Mas dentro disso, a figura dele, quer dizer, é uma figura que me emocionou desde os primeiros contatos que eu fiz com ele. Eu não conhecia o Morena, eu fui conhecer o Morena no exílio, porque ele... E eu conto a história dele, quer dizer, ele saiu, como foi para o Chile, depois foi preso no Chile no tempo do rei, no tempo do Frei ainda. Aí depois expulsaram ele, mas não expulsaram ele porque ele foi da solidariedade para os mineiros em greve. Aí prenderam ele, depois mandaram ele embora. Felizmente, do Chile não se mandava para o Brasil de volta, senão ele teria pegado uma cana de novo. Mandaram ele para a Europa, aí o partido arranjou um lugarzinho para ele na Federação Sindical Mundial em Praga. Não é? Mas em Praga, ele tinha o trabalho dele de rotina da Federação Sindical Mundial, mas não tinha contato com pouco brasileiro em Praga. Então ele vinha muito a Paris, juntava o dinheirinho,
E em Paris nós conseguimos convencer os dominicanos de Paris, porque os dominicanos de Paris também recolheram todos os dominicanos subversivos que estavam de São Paulo e tinham uma grande solidariedade em relação aos exilados brasileiros. E os dominicanos de Paris receberam o Moreno, e o Moreno ficou encantadíssimo com os brasileiros. Então, ele morava sempre que ele vinha a Paris, ele ficava lá. Primeiro ficava em casa, na minha casa, na casa alguns outros, mas depois ficou lá sempre nos dominicanos. E os contatos, as conversas que ele tinha, fantástico. É fantástico. Mas dizer, a história a sua última recepção a ele é as cinzas dele. E é isso que você conta de uma maneira assim linda. Mas isso foi realmente muito emocionante, o fato de receber as cinzas do Roberto Moreno, que vinham de Praga. Ele teve um sarcoma. Se fosse hoje, ele teria conseguido resolver o problema dele, mas o sarcoma de evolução rápida, ele morreu com 74 anos, não era tão velho assim, não é? E foi cremado. E quando eu recebi as cinzas do Moreno, que eu faço essa reflexão, que agora ele podia entrar de volta no Brasil com toda a segurança, porque ele foi preso dezenas de vezes, centenas de vezes. O Moreno passou ele nunca foi preso por muito tempo, não foi como o Agliberto, que passou 23 anos na cadeia, não é? O Moreno passou vários anos, mas picado, era prisão de uma semana, prisão de 15 dias, prisão de 3 meses. Não é? Só passou um ano depois de 64, porque em 35 ele também passou um ano. Ele não tinha participado de nada da Revolução de 35, mas também foi preso porque era sindicalista. Como ele disse, a burguesia de São Paulo e do Rio ficam brigando, mas os dois se unem para pegar os proletários e botar na cadeia. Ele foi para a cadeia em 35 como agitador vermelho. Né? Foi o Getúlio que mandou prender. E ele, então, cada lugar que ele ia, era preso. Né? No Brasil ele foi preso dezenas de vezes. Então, essa vez, eu realmente tive esse sentimento emotivo de receber as cinzas dele com atestado de óbito e que aí, com isso, ele podia entrar de volta no Brasil, sossegado, sem ter medo de ser preso de novo. Eu falei, vai, Moreno, vai descansar, você bem merece. Isso é um momento realmente afetivo que eu mantive na minha lembrança até hoje. Agora nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos daqui a pouco com o professor Luiz Hildebrando. Estamos no último bloco do Roda Viva com o cientista Luiz Hildebrando. E agora eu vou chamar uma pergunta que foi feita pelo prefaciador do seu livro, o Drauzio Varela. Vamos ouvir. Luiz, você é um homem envolvido com ciência há muitos anos. Em relação à ciência mesmo, ao conhecimento científico, o que a idade te trouxe de bom? Bom, a idade traz coisas de bom e coisas de ruim. A mobilidade das células cinzentas diminui, você tem menos memória. Eu, por exemplo, nunca tive até agora caderneta de endereço, dá tudo de cabeça, tenho uma muito boa memória. Agora eu começo a esquecer nome de gente e tal. Então, é o lado ruim. O lado bom é a experiência, é claro, a experiência. Quer dizer, a acumulação de informação que você vai conseguindo realizar através de informações que não são unicamente do jardinzinho que você mexe. Quer dizer, eu tive a oportunidade única de viver em atmosferas científicas as mais variadas. Quer dizer, quando me formei em medicina, eu fui para Paraíba com o Samuel Pessoa, trabalhei na Paraíba, trabalhei depois um pouco no Ceará também, em patologias locais, cistosomose, doença de Chagas, mas eu era um puro médico pouco experiente em ciência. Agora,
Quando eu voltei e fui para São Paulo, eu tive a possibilidade de ter contato com o Brigger, que era o professor de genética de Piracicaba, que foi o professor do Kerr, do Warwick Kerr. Ele era especialista de genética de orquídea. Quer dizer, isso é uma coisa que até hoje eu estou querendo introduzir lá em Rondônia, e já tenho vários floristas lá que eu fico sempre dizendo, precisa fazer orquídea. E estou planejando, uma hora qualquer, que sair a FAPESP de Rondônia, e recrutar um especialista de orquídea. Porque especialista de orquídea, depois que o Brigger morreu, não conheço. Mas por que é importante a orquídea? Porque dá um rendimento fantástico. O rendimento. Uma orquídea que se vende aqui é 20, 30, 40, 50, 60, até R$100. Agora, isso é uma das coisas pelas quais eu estou combatendo muito em Rondônia. Se você não aumenta o rendimento do teu processo produtivo, o que se produz na Amazônia? Você nunca vai... É o que diz a Berta Becker. Se você não tiver tecnologia apropriada, qual é o rendimento agropecuário de Rondônia? 12 milhões de cabeças de gado. Tem 8 cabeças de gado por habitante. Muito bem. Qual é o rendimento em termos da pecuária de Rondônia? Metade do rendimento da pecuária de Santa Catarina. Por quê? Porque Santa Catarina, além de boi, só tem 3 milhões de cabeças. Mas tem boi, tem porco, tem cabrito, tem galinha, tem tudo. Então, é diversificação do processo. A orquídea, a fruta da Amazônia, o peixe decorativo, o tambaqui, que é o grande, custa R$5 o quilo. Um peixinho decorativo que os japoneses vêm pegar, roubam aqui e levam para lá para fazer desenvolvimento, e aí precisa de ciência, porque precisa de transgenia, precisa de uma opção de coisa, você vende um peixinho por R$50. Então, o processo produtivo precisa se desenvolver e realmente diversificar para você poder criar riqueza para a população local. Porque se você não criar riqueza para a população local que tem um nível de desenvolvimento e rendimento que seja maior do atual, não vai sobreviver aquilo, não. O pessoal, primeiro, que está acontecendo no estado do Amazonas. Está todo mundo mudando para Manaus por causa do sistema lá de... Como é que chama isso? A Zona Franca? Da Zona Franca. Todo mundo vai querer ser... Agora, vai ver Manaus atualmente, é uma multidão de vendedor ambulante que desempregado. É isso que está acontecendo em Manaus. Se você deixa isso na Amazônia, o que vai acontecer é isso, vai desaparecer a população rural, porque a população rural, o peão do gado extensivo tem um rendimento mínimo. E o pequeno proprietário, com rendimento variado, disperso, de Santa Catarina, tem um rendimento razoável. Ele fica naquela região. Isso é um dos problemas, o problema da orquídea, no caso particular. Bom, mas então, o Brigger organizou um curso de genética de bactéria, em que eu fui assistir, e aí me apaixonei pela genética, porque eu achava que a genética era uma disciplina de grande perspectiva para poder mexer em Trypanosoma cruzi, que eu era parasitologista naquele momento, para ver quais eram os mais virulentos, os menos virulentos, estudar. Aí a minha inspiração para estudar genética veio de um cara que é especialista de genética de orquídea. Isso me foi de grande importância na minha formação. Aí depois é que eu quis ir para o Pasteur, trabalhar com o François Jacob e com o Elie Volman, que faziam genética de bactéria. Falei, com eles eu vou aprender genética de bactéria e posso trazer para trabalhar em genética dos parasitas. Mas ali, continuando então, a pergunta do Drauzio, ali você era inexperiente. Pois é, o que eu estou dizendo é que você vai acumulando as experiências de diferentes setores. Quer dizer, trouxe lá da Paraíba a minha informação que eu tinha sobre a cistosomose, sobre as doenças e depois um especialista de orquídea me despertou o interesse pela genética. Aí é que eu quis ir para... Bom, fiquei
primeiro 2 anos na França e na Bélgica, e virei geneticista. Quando eu voltei, em 64, eu criei com o Hernei Camargo um laboratório de genética de protozoários. E eu queria fazer genética, coisa que ninguém fazia naquele tempo, genética de panosoma, de ameba, de coisas desse tipo. Atualmente se faz isso, muito bem. Isso, bom, depois voltei a ser, digamos, para a França. Aí eu virei um geneticista. Eu era um geneticista qualificado. Não é? Bom, e fui progressivamente me interessando por imunologia. Quer dizer, então, entre parasitologista do sertão, trabalhando em xistosomose, depois em tripanosoma, depois eu aprendi genética básica, depois aprendi genética molecular e depois entrei na imunologia. Quer dizer, e por isso é que eu virei diretor do departamento de biologia molecular, porque eu era parasitologista antigo, eu era geneticista clássico e também virei um geneticista molecular, contribuindo, inclusive, com aquele CRO que eu te falei, do gene novo, que ultrapassava até o modelo do Jacob. Essa experiência acumulada, para responder ao Drauzio, que eu continuei acumulando, trabalhei muito em imunologia de malária, imunologia também de outras infecções, te dá uma visão, de primeiro lugar, do processo pelo qual se desenvolve e se aprende e se cria realmente a formação de um... Eu estou dirigindo atualmente o sistema de pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia e estou insistindo na diversificação do processo. Não põe você trabalhando com uma coisinha só, naquela coisinha que ele fica só no jardinzinho dele, só aprende aquilo, só lê aquelas coisas, não é? E não abre a cabeça de uma maneira... Eduardo, esse é o aspecto positivo. Eduardo, uma última pergunta, por favor. Tá. O senhor falou bastante da questão da Amazônia hoje, né? E tem essa discussão do Código Florestal, da pecuária, da agricultura. E o senhor falou da importância de valorizar a população tradicional, ou seja, essa é a receita? Ou seja, valorizar esse pessoal e tentar combater um pouco essa pressão do agronegócio na floresta? Eu acho que tem 2 aspectos. Tem um aspecto a longo termo, a longa perspectiva. Não é? E tem o de curta e média perspectiva. Em longa perspectiva, nós fazemos isso em Rondônia, tem que desenvolver alta tecnologia dos produtos da biodiversidade local, para procurar o quê? Fármacos e cosméticos. E nós estamos com isso. Nós montamos lá em Rondônia um laboratório que a Mônica não conheceu ainda, isso aí foi mais recente, que é o laboratório provavelmente mais sofisticado que existe no Brasil para o isolamento de fármacos a partir da biodiversidade, digamos, local. Agora, isso é algo que se mede em anos. Antes de 5, 10, 15, 20 anos, não vai ter produto que possa melhorar o processo, digamos, da produtividade da biodiversidade. Ela precisa acumular um monte de tecnologia, um monte de experiência, que sai caro, precisa de investimento. Isso é... Agora, ao lado disso, nós temos que, digamos, favorecer a diversificação do social produtivo rotineiro, banal, ordinário. Então, eu estou insistindo para que o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, que tem um pequeno grupo de produção de mel, traga para Rondônia e também pessoal de Ribeirão Preto, que é especialista em produção de mel. A produção de mel de Santa Catarina é de 43 mil toneladas por ano. A de Rondônia é de 45 quilos, tem uma pequena produção. Agora, ninguém produz... Agora, a abelha da Amazônia, Melipônia e outras espécies, é abelha sem ferrão. É uma abelha que não tem perigo para manipular, não precisa de grande tecnologia, mas produz bastante menos. Isso é uma das coisas. Peixe decorativo, fruta local.
Nós fizemos uma experiência seguinte, a escola rural lá perto de Porto Velho, nós fizemos com o professor primário, que é uma escola rural, vamos fazer digamos, um concurso de quais são os meninos que descobrem mais fruta aqui, de variedade de fruta. E não vale laranja, abacaxi, coisa que todo mundo conhece, banana, não vale. Fruta local. Quantas? Numa área pequena, porque é uma área em torno lá das localidades. 42 espécies de fruta. Os meninos trouxeram. O que ganhou 27, ganhou a bicicleta, 27 diferentes. E existe isso já bem, digamos, elaborado em termos de análise pelo pessoal do Instituto, do Museu Goethe. Mas não há nenhuma valorização desse processo. Agora estão começando a fazer extratos. Mas o extrato é uma coisa só para fazer refresco. Quer dizer, a utilização disso para fazer doces, geleias e assim por diante, não há. Se você não fizer isso e valorizar o produto local, então isso é a coisa que nós colocamos e temos insistido muito com o governador atual que foi eleito, criar a FAPESP local, que chama FARRO, Fundação de Amparo de Rondônia, e trazer exatamente pessoal para desenvolver frutas, para desenvolver. Começa fazendo extrato, depois de extrato começa a fazer geleias, doces e assim por diante. Depois começa a fazer refresco, depois começa a fazer fermentações para álcool de certas frutas e assim por diante. Quer dizer, isso é que tem que se transformar o produto rural e periurbano em algo que enriqueça a população em termos de rendimento do sistema produtivo. Isso é a nossa visão e já temos escrito vários artigos sobre isso e propostas várias proposições nesse sentido. Mas a gente tem que ver os dois aspectos. Só com isso, qual é o rendimento da Suíça em termos de produtos farmacológicos? 80 bilhões de reais por ano, para uma população de 9 milhões. Bom, com isso ele não precisa fazer mais nada. Só isso já dá para desenvolver um sistema, digamos, de atendimento social total. Agora, para você chegar nesse nível, lá eles fizeram isso com química orgânica. Nós temos que utilizar a vantagem da Amazônia, que é a biodiversidade. Tá? Então, isso tem técnicas diferentes, que são introduzidas e que tem que ser feitas. Tem que ter esse longo prazo com perspectivas ambiciosas e tem o imediato com perspectivas modestas, mas de preservação do sistema produtivo, do meio ambiente e de bom rendimento aumentado. A Mirauá, que foi criado lá na área do Amazonas, eles concentraram muito da produção de pirarucu. Aumentou já o dobro do rendimento. Como você faz isso de uma maneira um pouco mais técnica, aumentou o rendimento da produção de pirarucu. Mas só pirarucu não vai dar, se você não tiver uma diversificação do processo. Essa é a nossa visão do desenvolvimento da Amazônia. E nós temos trabalhado intensamente nesse sentido. Ótimo. Nós temos que encerrar o programa aqui. Eu agradeço a presença do professor Luiz Hildebrando, da Mônica Teixeira, da Marilice Moura, do Armênio Guedes, meu amigo, Ulisses Capozoli, Eduardo Gerac e do nosso cartunista, o Paulo Caruso. Obrigado aos telespectadores e até a próxima semana.